Mas é importante que o GPT seja utilizado de uma forma onde você utiliza ele, por exemplo, fazer uma pesquisa sobre o dinossauro e pedir as referências de que ele deu essa pesquisa, porque você precisa ainda validar que a informação que ele te deu é verídica, porque lembrando, ele vai te dar o que você está procurando. E ele vai te dar o que você está procurando baseado em informações que ele acha que é verdade, mas não quer dizer que ela é verdade. E também em como ele foi configurado. Porque se você criar o seu GPT, que dá para você criar, né, diferentes GPTs, e você colocar uma linha nele que você fala, por exemplo, vamos pegar como política aqui, né, que é mais fácil de explicar. Você fala assim, toda resposta que você der, você vai um pouquinho induzir a pensar mais ao lado da direita. Seja simplificando, né? Ou você vai induzir a pensar um pouco mais do lado da esquerda. E isso é algo que é perigoso, se você pensar nessa programação do GPT. Porque o GPT é programado por uma empresa. E essa empresa que é dona dele. E essa empresa que configura como ele vai ser feito. E, existe o governo fiscalizando e. Não, não está fiscalizando. Não é porque o GPT se é dito que não se sabe o que ele sabe, não se sabe qual a informação que ele sabe, e você consegue programar ele e induzir ele da forma que você quiser induzir. Então, não tem como monitorar isso. Então, olha o risco que existe, aonde você, por exemplo, está fazendo uma pesquisa, seja para um lado político, né? E aí você está encontrando respostas. O GPT pode estar dando respostas que ele está induzindo a você acreditar em algo que nem é verdade, porque ele está automaticamente programado para te induzir aquilo. E não tem como a gente saber. Não tem como saber de nenhuma ferramenta artificial se ele está sendo induzido ou não, seja para política ou seja para qualquer outra coisa. Acreditamos na boa vontade das empresas a não induzir o usuário a ficar viciado e consumir mais a própria ferramenta e o próprio produto? Claro que acreditamos, com toda a fé do mundo que acreditamos que as empresas não estão fazendo isso. Mas é algo que se precisa colocar em consideração, porque eu utilizo o GPT para fazer trabalhos de faculdade. Uma matéria, inclusive, o professor exclusivamente pediu para que se usasse o GPT. E já existem outros professores abordando essa mesma coisa, inclusive em outros podcasts que eu ouvi na internet, aonde, por exemplo, você pede para que o GPT faça uma pesquisa relacionada a um tema X, e o que você vai fazer com esse resultado do GPT? Você vai validar. Você vai pegar o que ele te deu e você vai ter que procurar artigos científicos para validar se o que ele te disse está certo e se o que ele te disse está errado. E aí comprovar, ele me disse isso aqui está certo, ele me disse isso aqui está errado, e ele não me disse mais um monte de outra coisa. Porque você está utilizando a ferramenta para te guiar aonde é maravilhoso se você pensar, vou fazer um trabalho científico sobre neurobiologia, no exemplo que a Cíntia deu. O que eu sei sobre neurobiologia? Nada, nem nunca ouvi falar dessa palavra. Se você for no GPT e falar para ele que você quer fazer um trabalho e quer que ele te ajude, ele vai te dar você vai aprender tanta coisa com ele, porém você vai aprender o que ele te dá e ainda ter que validar o que ele está te dando. E isso é muito valioso. Por quê? Porque você está exercitando o seu senso de pesquisa e o seu senso crítico, onde você está descobrindo que o que ele te disse é verdade ou o que ele te disse é mentira. E o mesmo isso, para que isso é utilizado? Por exemplo, para descobrir se uma notícia que você recebeu é verdade ou se ela é mentira, se ela é fake news. É o mesmo senso crítico, o mesmo investigação e pesquisa que você está utilizando para fazer um trabalho. Seja de escola, seja de faculdade, seja para a sua própria vida, porque você gosta de neurobiologia, ou você gosta de espaço, ou seja o que você for que você gosta. É importante que a gente utilize a ferramenta, mas utilize, de novo, você pode pedir a referência para ele para que você utilize e faça a sua própria pesquisa e entenda aquilo daquela forma. E vendo diferentes pontos de vista, né? Como os exemplos que nós demos aqui científica, onde alguém discorda daquilo e começa a pesquisar outras informações. E o GPT é muito bom para isso. O GPT funciona muito bem. Se você pedir para ele, me dê autores que concordam com a teoria de Freud, me dê autores que discordam da teoria de Freud, me explique por que eles concordam, por que eles discordam, ele já vai te dar um embasamento muito bom. E você já vai entender de um ponto. E aí você consegue ir pesquisar aqueles autores fora, pesquisar aqueles autores em livro e ler aquilo e entender como aquilo funciona. Então, existe um valor muito grande nele. O valor muito negativo é como a gente já vem falando aqui. E se você pedir para ele fazer o trabalho para você e você nem ler nada, né? E você nem pesquisar nada. Esse é um valor muito negativo de utilizar o GPT. Enfim, só queria dar esse ponto porque eu acho que é um valor muito valioso que ele tem. E queria ressaltar aqui que uma forma positiva de utilizar ele, porque ele ajuda a gente também muito. A Juliana Ogarelli, minha amiga, estava falando esses dias sobre quando eu postei o vídeo lá, né, do chat GPT e tal, ela, enfim, trocamos umas ideias sobre isso.
e ela estava falando que ela tem percebido no ambiente corporativo uma certa resistência em relação ao uso, né, da inteligência artificial, porque parece que você não é capaz. Então, assim, a pessoa usa o chat GPT, mas ela não assume que ela usou. Ou tem esse jeito das pessoas falarem, né? Tipo assim, nossa, mas esse texto tá muito chat GPT, tá muito GPT isso daí. Como descobrir se o seu texto é ou não GPT, se o texto que você tá lendo é ou não GPT, nananana, tipo, um desqualificar, né? Parece que quando você usa também para fazer algum trabalho, para não sei o quê, sei lá, você tem menos capacidade, ou você tem. Não sei se você rola isso na sua empresa, você sente isso assim? Não. É, não? O oposto, na É que verdade, a também gente que é você trabalha com encorajado. tecnologia. É, é A gente é verdade. Se você encorajado vem a de outro utilizar o contexto, né? GPT. É. A É. gente é encorajado porque economiza tempo mesmo. Ah, de- Você gasta muito tempo para você ajustar ele, né? E você entender como ele funciona. Mas ele economiza um bom tempo. Você consegue produzir mais por causa dele. E de uma forma simples, né? Porque ele também faz você perder muito tempo dependendo do que você está fazendo, porque ele faz muita coisa errada. Então é preciso entender como você está utilizando ele. Mas não, para mim é encorajado, inclusive todos os funcionários têm acesso e todo mundo, todos os colaboradores têm acesso e é encorajado que a gente utilize cada vez mais e que compartilhe como a gente utiliza também os métodos que a gente utiliza, o que funciona, o que não funciona, para que a gente também economize tempo e já aprenda com o outro que já cometeu o erro, para que a gente não cometa o mesmo erro e se prejudique, né? Mas, mas eu acho que esse preconceito vem, no caso das empresas, né? Tipo, que não são, porque a Ju não é de uma empresa de tecnologia, né? Eu acho que esse preconceito vem justamente pelos casos que a gente viu de pessoas que usaram é, sem refletir sobre o que estavam fazendo. Então, teve caso de jornalista que pôs o texto exatamente como o chat fez, inclusive aquele trecho falando, sabe, no final, que vem assim, sei lá, espero que tenha ficado ok, ou quando repete, né, assim, ok, vou fazer um texto falando sobre e a pessoa copiou e colou sem nem ler, e saiu, foi publicado no jornal, enfim. Tem casos assim, né, da pessoa só replicar ali, nem leu, não leu nada, só copiou e colou. Teve o livro de um autor que estava inclusive reclamando das pessoas usarem GPT para escrever livro, e dentro da primeira versão do livro dele tinha um código do GPT que ele deixou por engano, que ele pedia para o GPT refazer a frase dele de uma forma melhor, baseado em autor X. E sim, estava lá que ele esqueceu também, e foi impresso o livro que ele usou o GPT, e estava o comando que ele usou no GPT. Então, assim, eu acho que tem esse preconceito justamente porque tem essas pessoas que usam dessa maneira, né, inadequada e tal, enfim. Mas vamos falar do uso legal, assim, dos benefícios, né, inclusive para a saúde mental, né? Antes da gente entrar nesse, eu queria trazer um ponto também, Cíntia, que é nesse do medo da saúde mental, que é o medo de que o GPT vai roubar o nosso trabalho. E acho que também esse medo de algumas pessoas usarem é também o medo de que a empresa aprenda, entre aspas, que o GPT consegue fazer o seu trabalho e por causa disso a empresa não precisa mais de você porque o GPT está fazendo o trabalho. Então existe esse medo, nós já tivemos essa conversa, né, Sim, não, anteriormente. gente, quando começou o ChatGPT, inteligência artificial, não sei o que, eu tenho um primo que trabalha com isso, e aí fui passar férias lá no interior e ele me mostrando que eles estavam criando um bot para conversar com criança que tinha autismo, não sei o que, nananana. Não, voltei completo, falei, Bruno, pelo amor de Deus, que loucura isso daqui. Porque quando eu pensava assim eu superestimei, sabe, gente? Eu achei assim que, tipo, nossa, a coisa ia ficar muito, muito inteligente de fato, né? E aí o Bruno, o Lu, enfim, todo mundo, não vai. Tem um tempo ainda para chegar onde você tá achando que a coisa vai chegar, né? Tipo, não é assim, ainda bem, me acalmaram. Hoje fiz super as pazes, estamos bem, tá?